maravilhoso, né? Comemos biscoitinhos artesanais lá de Miracatu. Agora vamos para a nossa segunda aula. Na apostila que eu dei para vocês, no PDF de Educação Cristã, na página 64, vamos continuar na parte das leis de ensino. Estamos na terceira lei, que é a lei da atividade. Na apostila tem aqui algumas atividades que o professor precisa elaborar com os alunos. Nós vimos isso também no plano de aula, quando a gente vai fazer a transmissão, já até na captação, tem atividades que o aluno precisa fazer. Por quê? Lembra que o processo da aprendizagem consiste também do professor levar o aluno a se envolver. Para o aluno se envolver, ele não pode ficar de uma forma passiva, só escutando, só ouvindo. Ele precisa participar. E por isso o professor precisa desenvolver tarefas pertinentes ao assunto que está sendo ensinado. Agora, não podem ser quaisquer tarefas. Essas tarefas precisam ser elaboradas e com objetivo. Então, ainda na terceira lei, que é a lei da atividade, tá? Então, o professor precisa desenvolver algumas tarefas. O primeiro tipo de tarefa que a gente fala são atividades que forneçam orientação sem imposição. Olha, orientação. Você vai orientar, vai guiar, mas sem impor. Ninguém gosta de fazer as coisas por imposição, por obrigação. Então, lembra que o professor tem que estimular o aluno a aprender, dar a ele estímulo, despertar a curiosidade, o aprendizado, o estímulo, isso através de tarefas ou atividades, porque nós estamos na terceira lei, que é a lei da atividade, certo? Então, ao dar tarefa para os alunos, com o objetivo de levá-los a envolverem-se no processo da aprendizagem. Não é dar tarefa para o aluno parar de perturbar, para o aluno não ficar incomodando, não, gente. Não é dar tarefa para o professor ficar descansando. E às vezes as pessoas acham que quando o professor está lá, assim, ó, sentado passivamente, acha que ele não está dando aula. Então, quem não conhece o processo de aprendizado, entra numa sala de aula e vê lá o professor luto, acha que ele não está lecionando. Mas se o professor está luto e os alunos estão trabalhando, é sinal que ele realmente está ensinando. Certo? Então, chega um momento em que o professor pode se dar ao luxo de sentar enquanto os alunos pensam, repensam. Isso não significa que ele vai estar sempre sentado, né? Mas ele senta por um momento para que os alunos comecem a desenvolver aquilo que ele pediu. E aí ele começa a passar de carteira em carteira, de grupo em grupo, né? E dando uma olhada. Muito bem, continua. Estou gostando, né? Olha, que bom. Então ele está incentivando, ele está orientando, sem impor, né? Ah, você não fez ainda, tem que fazer. Não é assim. Então, orientação sem imposição. E o objetivo é levar o aluno a se envolver nesse processo de aprendizagem. Tenhamos o cuidado de fazê-lo dentro de uma esfera de liberdade. Você precisa, deve fazer com que o aluno tenha liberdade de pensar, de raciocinar, de errar. Alguém já disse que errando que se aprende, né? Alguém disse assim: olha, eu fiz 1000 tentativas, eu não errei 1000 tentativas. Eu aprendi que essas 1000 tentativas não dão certo. Ele leva para o aprendizado, não para o fracasso. Ah, você fracassou? Não. Eu aprendi, eu sei que dessas 1000 coisas que eu fiz, não dá, não vou usar mais essas 1000, vou tentar outras. É isso que eu tenho que aprender, que eu tenho que fazer. Eu não posso mudar o aluno, você é um fracassado, você não dá para nada, não é assim. Dê liberdade para ele pensar, para ele errar. Queremos enquadrá-los dentro de uma estrutura, não de uma camisa de força. Temos de dar orientação e não fazer imposições. Deixemos que eles se atrapalhem totalmente, se for o caso. Aprenderão muita coisa. Até das dificuldades, nos erros a gente aprende. Nas dificuldades é onde a gente aprende mais ainda. A gente aprende a se superar.
a buscar forças que a gente não imaginava que tínhamos. Então, dê liberdade, mas forneça atividades com orientação sem imposição. Segundo tipo de atividades que têm ênfase à função e à aplicação na prática. O que eu quero dizer com isso? São atividades, então, das quais o aprendiz utiliza na prática o que acabou de aprender. Então, se você está dando uma aula de matemática, certo? Dê para ele. Ensinou a tabuada do 2. Como é que ele vai aprender? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Só no decoreba? Decorou. Mas agora quanto? Olha aqui, vamos supor. O professor José Carlos trouxe 2 litros de mel para vender. Agora imagine que ele vai vender 2 litros de mel para 2 pessoas. Quantos litros de mel ele tem que trazer? Se ele vai vender 2 litros para cada pessoa, são 2 pessoas. Quantos litros de mel? 4. Então, você está colocando coisas para ele pensar. Se ele ficar só, 2 vezes 2, 4. Comece a colocar coisas para ele pensar. Traga, matéria, conta, alguma coisa para eles fazerem, para começarem a desenvolver, para ficar fixo. Então, são atividades que têm função e aplicação na prática. Então, nas quais ele utiliza na prática o que acabou de aprender. Como decorrência disso, vemos que só pode aprender a cada vez o volume de conhecimento que ele puder absorver e utilizar. Então não adianta você pegar o aluno que não decorou, que não sabe, não é só questão de decorar. Acho que não sabe ainda usar a tabuada do 2, não adianta passar para a tabuada do 3, ele vai ter dificuldade. Eu vi até uma vez uma charge interessante, o aluno chegou em casa, o filho, pai, eu estou contente, pai. Por que, filho? Eu aprendi a tabuada do 2, é mesmo, filho? Então vamos lá, filho, quanto que é 2 vezes 4? 8, pai. Parabéns. E quanto que é 4 vezes 2? Ah, pai, eu não aprendi do 4 ainda, eu só aprendi do 2. Então ele não aprendeu ainda. Então tem que colocar na prática isso. Certo? E para ele aprender a pensar, raciocinar, bom. Se 2 vezes 4 é 8, se inverter 4 vezes 2 é a mesma coisa. Ele vai, né? Mas o professor apenas ele só decora, só isso. Quando alguém decora uma coisa, se tirar uma vírgula ou alguma coisa, ele perde o fio da meada toda. Agora, se ele realmente incorpora aquilo e sabe a função, o cerne, a essência, mesmo que ele se perca em alguma palavra, ele volta, ele sabe, é isso. Eu lembro que eu tinha certa dificuldade na escola, mas eu era bom de decoração. Uma vez a professora deu um trabalho em grupo, só que o pessoal no fim deixou para mim. Era para falar sobre tuberculose. Eu peguei o livro de ciências e decorei tudo. E eu cheguei lá na frente, simplesmente. A tuberculose é uma doença crônica e era para ser curada, precisa do ácido parabenzosalicílico. Depois a professora José Carlos, foi para ele. Você decorou, o trabalho não é isso, não é decorar e chegar aqui e falar que você decorou. Eu fui pensar, a questão só de decorar, tem que saber desenvolver isso. Então, um bom professor leva o aluno a pensar nisso, fazer atividades com orientação e com ênfase a função na aplicação daquilo que aprendeu. Continuando, terceiro tipo de atividades são atividades com objetivo definido. Lembra aquilo antes, ó. Ele precisa absorver e utilizar. Ele não vai utilizar se ele não absorver. Mas mesmo que ele absorva, se não utiliza, ele vai esquecer. Então ele precisa utilizar no dia a dia essas atividades. Mas antes ele precisa absorver, precisa estar aqui educado. Terceiro tipo de atividade é atividade com objetivo definido. O que queremos dizer com isso? É objetivo que vai determinar o resultado. Nós conseguimos aquilo que perseguimos como meta. Então tem que ter uma meta e essa meta precisa ser perseguida. Quando falamos em atividade
atividades com objetivos definidos, referimos-nos a atividades adequadamente programadas. Por isso, lembra do plano de aula que você tem que preparar. Então, essas atividades você tem que programar para as pessoas fazerem. Não chega na hora lá, né? Simplesmente jogar. Vai ser um professor Silvio Santos. Quem é que eu vou fazer? Quem é que eu vou fazer? Quem é que eu vou chamar? Quem vem você? Ei, vem você! Programe, faça, né? Não devemos dar aos alunos atividades para as quais não temos objetivos claros. Professor, o que o senhor quer com isso? Não sei. Não, eu quero que você faça. Com objetivo, com a meta. Em que isso vai influenciar, em que isso vai melhorar a vida do aluno? Onde você quer chegar, o que você está esperando dele na elaboração dessas tarefas? Se existe uma coisa que o ser humano detesta, é trabalhar por trabalhar. Se a matéria que ensinamos contém requisitos tais como a leitura de determinados livros, trabalho por escrito ou pesquisa, é bom nos perguntarmos: qual é o meu objetivo nisso? Porque tem professor que não faz dar trabalho só para não ter nota. Mas eu sempre falo para os meus alunos: faça trabalho para vocês, não faça para mim. Faça trabalho que realmente desperte o interesse que vocês estão aprendendo. Eu lembro dos meus trabalhos na época de seminário, no começo, a maioria deles viraram apostilas minhas, porque eu pesquisava, queria aprender, não simplesmente tirar nota. Isso é fundamental. O que os alunos vão aproveitar ao ler esses livros ou redigir esses trabalhos? Será que escrever algumas páginas e ler alguns livros ajudará a melhorar a formação deles? Ou quem sabe apresentamos esses requisitos apenas como uma questão de hábito? Outra coisa que eu falo para os professores hoje, que isso serve para qualquer professor, mesmo que seja professor de matemática ou professor de escola dominical, estimule os alunos de vocês a lerem e ler em voz alta na classe. Eu sei que eles têm timidez, mas eles vão aprender cada vez mais. Se nunca treinarem, eu falei uma vez aqui, quando estava no Senado, tinha uma professora de português que deu uma série de palavras difíceis para a gente ler em voz alta em sequência, para a gente treinar a dicção e treinar a leitura. E é bom, me peça aqui um livro, caderno, que você ensine o aluno até a pegar o livro na hora de ler, dele ter postura, né? Mesmo na escola dominical, pega a revista da escola dominical. A semana que vem, o primeiro subtópico, o James vai ler aqui e vai explicar, né? Aí ele pega lá, a pessoa está lendo aqui. Sumário: o que é vida cristã, o que é ser cristão, o que o cristão não é e o que o cristão não deveria ser. Ele está lendo, certo? Mas olha, perdeu a audiência com o público, ele está lendo assim. Então, ensina o aluno a colocar o livro ou caderno um pouco mais ereto para que ele não perca tanto o contato com as pessoas. O que é vida cristã? O que é ser cristão? O que não é ser cristão? Ensine a eles a respirar com a vírgula, com a pontuação, porque tem aluno que vem com uma metralhadora, né? O que é vida cristã, o que é ser cristão o cristão não é. Às vezes, principalmente nas frases interrogativas, que as pessoas não dão ênfase, né? Às vezes, o que é ser cristão? Viu? Deu aquele tom de que é o pergunto. O que é ser cristão? É diferente do que é ser cristão. Parece que é uma frase afirmativa, não é interrogativa. Então, ensine eles a terem postura. Até a pessoa que tem problema de fala. Existem exercícios que você pode ver na internet que te ajuda a dicção. Tinha um filósofo mineiro, era Cícero, que ele era gago. E ele aprendeu a ler em voz alta colocando pedras na boca. Eu vi que tem um exercício que você coloca um lápis na boca e treinar.
Você vai melhorar a sua dicção. Canto também eles usam. Canto, então. Faça aula de fono. Quem puder fazer aula de teatro, você aprende a se expressar, colocar vida nas palavras, gesticulando. Tem aquele livro muito bom, O Corpo Fala. Então, compete o professor também. Fazer essas, não simplesmente para ele ler, mas para ele aprender a desenvolver a leitura, ter mais a sua autoestima melhorada, acabar com esse complexo de inferioridade e ter mais postura, vencer a timidez. Está tímido? Fala, vamos ter uma aula com você, só você e eu. Lê para mim. Olha, melhor isso aqui, ó, isso aqui tem a pontuação, respira um pouquinho. Tá? Para ele ter confiança, depois ele vai se soltando nos grupos. Porque imagine se você é um professor, eu não quero ter com ele, ele é tímido, você manda ele ler em voz alta lá no meio da classe, aí o pessoal começa a gaguejar, começa a tirar cera, começa a gaguejar, tira sarro dele, acabou. Frustrante. Lembra que é uma rica experiência de vida, então tem que ter essa experiência. As atividades são para isso. Eu preciso saber o que eu quero. É para mandar o aluno simplesmente ler por ler. Eu quero que ele melhore a dicção. Eu quero ver se ele está interpretando o texto, se ele entendeu o que leu. Às vezes ele só lê essa frase aqui, lê esse parágrafo. Legal. O que você entendeu desse parágrafo? Porque às vezes ele lê em casa e não entendeu. Mas quando você fala disso, o que você entendeu? Ele vai raciocinar, ele coloca o cérebro para funcionar. Ele vai relembrando, ele vai lendo. Entendi. Às vezes até palavras que não compreende. Você sabe o que significa essa palavra? Não diga para ele. Pega o dicionário aqui e pesquise. Ele vai pesquisar. Então isso vai estimulá-lo. A outra vez, irá pesquisar. Certo? Quarto tipo de atividades, ou quarto tipo de atividades, atividades que, além de estarem relacionadas com o produto final, estejam também relacionadas com o processo, de modo que os alunos saibam não apenas em quem creem, mas também por quem creem. Isso falando de vida cristã, mas também no aprendizado, não apenas naquilo que ele está vendo, mas o porquê daquilo, o motivo, a razão. Por que eu vai ensinar um adolescente? Por que Deus não quer que nós pequemos? Simplesmente, olha, Deus não quer que você peque. Legal, professor. Mas entender por que Deus não quer que você peque. Porque você fala para o adolescente, Deus não quer que você peque. Ele já cria aqui, é um Deus carrasco, que eu não posso errar, que vai me corrigir, vai ter um bocado de anjo cacueta aí que vai me cacuetar se eu fazer coisa errada, vai falar para Deus, vai me entregar. Não é isso. Olha, pecado não é só que vai ferir a Deus, é que está fazendo mal para você. Você foi formado por Deus de uma maneira tão especial. Quando a gente lê lá em Gênesis, façamos o homem, você foi criado por Deus. E você foi tão importante para Deus que Ele fez as coisas só com a palavra, mas você não fez de forma artesanal. E é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que você é importante. E quando Deus pede para você não pecar, não é apenas porque você está ferindo Ele, porque Ele está fazendo mal para você, porque Ele te conhece muito bem, sabe tudo que está lá. Veja que o salmista Davi fala no Salmo 139, Senhor, eu te dou graça, porque de uma forma assombrosamente maravilhosa tu me formaste. Antes que os meus ossos viessem à tona, tu já conhecia o que eu queria. Veja, Deus te ama e sabe exatamente o que é melhor para você. Se Ele está pedindo para não fazer isso, não é porque Ele é um Deus carrasco, não. É porque Ele sabe que isso é prejudicial para você. Você é amado por Deus. Olha a diferença, né? Simplesmente, olha, adolescente, Deus não quer que você peque. Mas por quê? Então tem que ensinar qual é a razão, o motivo. Principalmente os adolescentes que questionam, né? Porque tudo é por quê, né? E eles fazem pergunta. Eles fazem pergunta. Você tem que estar apto pelo menos para ouvir as perguntas, né? Se oferecemos aos alunos apenas o produto final, nós nos limitaremos em consequência de nossas próprias limitações. Mas se envolvermos também no processo, abrimos-lhes as portas de um caminho sem fim. E eles podem até superar-nos. E se
se tornarem mais eficientes do que nós. Acho que nenhum professor verdadeiro deve ficar com inveja se o aluno está melhorando e tem algum assunto que sabe mais do que você. Poxa, você tem que ficar orgulhoso. Lembra que quando eu fui pregar aqui na igreja, aqui naquela segunda-feira, estava lá o Samuel Anjo. Eu falei, olha aqui o Samuel Anjo. Inclusive lá, convidei ele para pregar, que esse menino é uma boa palavra. É bom quando você vê que alguém está se desenvolvendo, o professor fica alegre. Que bom. Bom, não tem que ficar com inveja com esse menino orgulhoso. Eu ajudei esse menino a estar lá. Se precisar, ele sabe mais do que eu. Eu tenho que ter humildade, ela me ensina, você sabe melhor como é que você faz. É isso, gente. Né? Lembre-se sempre, não sei se vocês estão percebendo, está sempre aparecendo uma palavrinha chamada processo. Processo é algo que dura, que envolve tarefas, né? Não é uma coisa assim imediata que já se resolve. São etapas. E aprendizado é isso. O quinto tipo de atividades são atividades associadas a situações em que se vejam obrigados a solucionar problemas. Como eu falei, matemática. Como é que o aluno aprende matemática? Quando você dá problemas para ele fazer. Eu estava na reunião pedagógica lá do meu neto, de 11 anos, da quinta série. E a professora falou assim, eles têm dificuldade de trabalhar números na questão quando vão fazer problema para dar troco. Porque hoje eles não estão mais pagando quase nada com dinheiro, tudo no Pix, as coisas. Ela falou, eu tenho uma grande dificuldade de falar para ela, você vai no supermercado, você compra uma dúzia de banana que custa R$15 e você deu uma nota de 50, quanto que é o troco? Ela falou que os alunos têm dificuldade porque eles quase não ganham mais uma nota de 50 na mão. E não sabem o que dá troco. E se você perceber, gente, as caixas das pessoas que trabalham estão com dificuldade, porque tudo hoje é automático. Você coloca lá e já sai o troco. Eu lembro quando eu trabalhava na padaria, eu aprendi a fazer conta de cabeça. Eu pensava, 3 pãezinhos, meio quilo de café, coisa de leite, eu já ia pegando, tal, quanto que é, tal. Não, você nem fez a conta. Você ia desenvolvendo. Agora, hoje em dia, você... tem até uma música do Luiz Gonzaga, não sei se você lembra. Eu lhe dei R$20 para tirar 13,300. Você tem que me voltar 17,700. Não é 16,700, não é 17,700, fica para aquele passe, né? Hoje ele ficou perdido. Não sabe mais raciocinar. Porque já vem tudo em calculadora, né, gente? Acho que até tinha um conjunto que era os inimigos do HP. Parece que era por conta disso da calculadora que você vai fazer conta, né? Mas olha aí, a que geração nós chegamos, as pessoas não conseguem, porque não desenvolvem o cérebro. Tem que dar problemas para ele. Então, aprendeu isso, dá problema para ele solucionar. Tem que aprender a fazer. Nós estamos vivendo uma geração que estamos desaprendendo as coisas. O nosso cérebro está ficando enferrujado. Eu estava até falando, hoje os psicólogos, os psiquiatras estão perdidos e não conseguem com precisão um diagnóstico. Às vezes eles vão trazer um laudo para uma criança ou adolescente, já não sabe se é hiperativismo, se é autismo, se é síndrome, e hoje tem um bocado de síndrome disso, daquilo, estão perdidos. Porque muita informação do cérebro sem processar. E aí o doutor Augusto Cury criou uma nova doença, né? Catalogou no CID-10, a síndrome do pensamento acelerado. Muita informação que não é processada. O cérebro consegue reter muita informação, mas essa informação precisa ser processada. Se não processa, o cérebro fica dá um chute. Aí a criança fica com um índice de atenção baixo, a hiperativismo. Não é muita informação que não foi processada. Essas informações precisam ser processadas. Por isso que a aprendizagem é um processo. Então, atividades associadas a situações que se vejam obrigadas a solucionar problemas. Isso a gente chama, no processo de aprendizagem, de problematizar. Eu sei o que é isso. Agora,
Como que eu vou transformar isso num aprendizado do problema da vida? Bom, a Bíblia fala que eu preciso ser honesto. Como que eu vou fazer isso? Eu lembro de um caso de um cristão que foi para os Estados Unidos. Aí o amigo falou assim: olha, você está indo para os Estados Unidos? Ele era empregado na empresa. E eu preciso de uma peça aqui na minha máquina. Só que se eu pedir essa peça vai demorar bastante e eu tenho que pagar a taxa de importação, vai ficar muito caro. Agora eu sei que você vai, na semana que vem você pode trazer na mala sem declarar. Você vai fazer um favor para mim, para você também que é funcionário e para a empresa, porque se eu pedir, além de pagar uma taxa alta de importação, vai encarecer, vai demorar para chegar e vou ficar com a minha produção baixa e talvez até eu tenha que demitir alguns funcionários. E aí o cristão fala: e agora o que eu faço? Eu trago ou não trago? Se eu sou honesto, eu tenho que ser, né? Ir lá, mostrar, declarar. Mas se eu fizer isso, não vou poder trazer, vai complicar. E aí muitos dos meus amigos podem até perder o emprego e ficar aquilo aqui. Joga esse problema para ele, discute, agora o que eu vou fazer? Você percebeu? Como que você vai usar na prática isso que você aprendeu a verdade no dia a dia? É problematizar. Voltou o James. Tem que chamar o James. Então vamos lá. O aluno está à procura de respostas para perguntas de quem? As nossas? Não, as dele. Portanto, se apresentarmos em sala de aula os nossos problemas pessoais, eles não assimilarão as soluções e corremos o risco de formar um cristão de fachada. Por isso, lembra que você vai conhecer bem o assunto e os seus alunos para ver o problema que ele tem no dia a dia. Onde você mora, quais são as dificuldades, aí traga aquela verdade bíblica para ele, com as perguntas que ele possivelmente fará ou se realmente fez. Na maioria das vezes, não abordamos os problemas que as pessoas estão enfrentando. Então vamos procurar enxergá-los. Quais eles? Quais são eles? Que tipo de conflito as pessoas estão enfrentando? Com que tentações estão sempre se deparando? É necessário, então, que as atividades estejam relacionadas com o dia a dia do aluno, para que por elas encontremos a chave que possa abrir o coração dele. Tenhamos o cuidado, porém, de não tornar a lição simplista demais. Coisa simples. Mas mesmo que for um assunto simples, transformando em verdade prática, atingir o coração do adolescente. Vamos pegar lá Efésios 6, 4. Filhos, obedecei a seus pais. Honre a seus pais para que tenham dias prolongados na terra. Transforma isso. E aí, vamos lá, meus amigos adolescentes. Como é que a gente vai transformar isso no dia a dia? Eu sei que vocês adolescentes acham que todos os pais são chatos, que são pegajosos. Mas o que realmente honrar? Será que honrar significa obedecer se ele manda você fazer uma coisa errada? Por exemplo, você que é menor e o pai coloca você para trabalhar e você não estuda por causa disso, você está infringindo uma lei do Estatuto da Criança. Você acha que isso é correto? Você obedecer seu pai fazer uma coisa contra a lei? Ou não? Estamos problematizando isso. Mas não basta só isso. Se você é professor e sabe que o aluno está enfrentando essa realidade, não basta chegar para ele: agora você não pode obedecer. Chega para o seu pai e fala que não vai fazer mais. Aí chega lá, o pai dele bate nele, espanca ele aí. Você, como professor, entende que o aluno está vivendo essa realidade, eu vou procurar te ajudar. Vou na sua casa falar com o seu pai, talvez ele não conheça o Estatuto da Criança, adolescente, explicar que ele está infringindo a lei. Não é só isso que está infringindo a lei, ele está atrasando você se desenvolver intelectualmente. Não, mas minha família precisa. Então vamos ver os recursos que a sociedade pode dar para ela. Se não pode, nós como igreja, o que a gente pode fazer? Aí eu chegava para o pai: mas olha, ele faz isso. Vamos lá, quanto que ele ganha por semana vendendo pão ali
no semáforo. 200 reais. Opa! Então, se eu arrumar esses 200 reais, o senhor para de mandar ele vender bala e coloca na escola? Então, vamos atrás. Vai atrás de padrinhos. Faz alguma coisa, faz rifa, vaquinha, vê se a igreja pode ajudar. Vê a diferença? Você pegou um princípio bíblico, que você está ensinando para acontecer, você viu que ele está com um problema de cumprir, e que esse problema é maior do que a dimensão dele, que envolve família. Aí você está ajudando ele. Aí ele vai pensar, puxa, como é bom servir a Deus, olha, agora eu estou fazendo alguma coisa que me agrade, que é dentro da lei, e eu estou desobedecendo meu pai. E o pai, por sua vez, está dizendo, que bom que abriu meus olhos. Eu estou proporcionando ao meu filho uma maneira de crescer e não estou prejudicando minha necessidade, porque a minha necessidade está sendo suprida. Veja o que você fez com um simples texto bíblico que você pode abrir. Então você está problematizando e buscando soluções para isso. E aí o aluno está aprendendo realmente. Agora imagine isso numa experiência para a classe. Ele chega na outra semana, gente, eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu nunca falei isso, eu tinha vergonha, mas eu fazia isso, era obrigado pelo meu pai, mas o meu professor falava, procurou meu pai, e eu quero contar para vocês que minha vida não compartilha isso. A classe participa. O outro que está triste, ou também tem um problema. Veja que isso superdimensionou um simples texto bíblico que eu não apenas empurrei para o aluno, mas que eu trabalhei essa verdade bíblica na vida dele. Dei atividade para ele ensinar. Então existe de fato uma relação direta entre fazer e aprender. Quanto maior for o envolvimento pessoal do aprendiz, mais possibilidade ele tem de aprender. Aprende mais quem participa, mas não é quem ouve mais, não é quem está, mas é quem participa. Participa aquele que não se limita a assistir ao jogo da arquibancada, mas se envolve nele de corpo e alma. E acima de tudo, aprecia-se muito mais do que quem está de fora. Quando você está participando, você se valoriza. Você vê que você tem responsabilidade. Olha aqui, gente, um velho provérbio chinês diz o seguinte: ouço, esqueço, vejo e guardo na memória, faço e compreendo. Ou seja, o processo de aprendizagem só se concretiza quando eu faço. E é por isso que eu estou compreendendo o que eu fiz. Se eu simplesmente ouvi, não participei, não fiz, não aprendi. Eu tenho aqui um gráfico, gente, que é o nosso cone de experiência. Eu vou minimizar um pouquinho para caber aqui, para ver se vocês conseguem entender. Então, o nosso ficou bem pequeno, né? Mas para a gente entender, ó, o nosso cone de experiência, nós vamos sair do que é abstrato para aquele que é concreto. A ideia é que quanto menos eu aprendo, está mais abstrato. Ele vai abrindo esse cone para o que é leve. Então, começa a lei do aprendizado indireto, com símbolos verbais ou visuais, através de palavras e livros. Eu estou ouvindo e vendo. Olha o grau que eu aprendo. Isso aqui é maior que isso? Menor. É menor que isso, é menor que isso. Né? Bom, agora símbolos verbais ou visuais. Agora aqui eu vou para audiovisual. Estou trabalhando com dois sentidos: a visão e a audição. Você tem uma ideia? A nossa audição é responsável por 85% de toda a nossa percepção e 10% a audição. Então, juntando a visão e a audição, eu consigo abranger 95% da percepção. Os outros 5% vai ficar entre tato, paladar e olfato.
Então, por isso que é interessante os audiovisuais. Aqui eu vou aprender indiretamente, ouvindo e vendo. Aqui, observando. Eu não só estou vendo, agora eu vou observar, eu vou contemplar, eu vou meditar, eu vou raciocinar sobre isso. E eu tenho aqui alguns recursos pedagógicos: lousa, mapas, diagramas, que mais aqui, ó? Histórias, preleções, disso que hoje não tem mais, né? Mas gravações, filmes. Eu não citei para vocês 4 filmes para vocês assistirem. Citei um livro para vocês lerem, que coisa boa, né? Televisão, exposições, objetos e cartazes, para você trabalhar nisso. Então, veja que o leque está abrindo, você está melhorando o seu processo de aprendizagem. Isso aqui, ó, são audiovisuais. Agora, experiências inventadas. Você vai criar experiências, você vai inventar experiências. E aqui você aprende fazendo. Veja, aqui você aprende ouvindo e vendo, aqui observando, e aqui fazendo, está melhorando a aprendizagem. E como é que eu faço isso? Com discussões, com relatórios, com pesquisas, com demonstrações, com dramatizações e com excursões. Então, quer dar uma aula de natureza para criança, falar sobre animais, leva ele no zoológico. Vai lá na classe, se ele for no zoológico, ele vai vir de perto. Se ele for numa cachoeira, num rio, se for num sítio, numa fazenda, ele vai vir de perto. É melhor. São experiências que você vai inventar, que você vai criar. E aí o grau de conhecimento maior. Aí eu citei o caso do professor que foi na casa do aluno, né? Que aí a gente vai entrar para o clone aqui mais concreto. Que são experiências verdadeiras e reais. Que ele vive no dia a dia. E agora, aqui sim a aprendizagem direta. Veja, eu estou saindo de uma aprendizagem indireta para ir para uma aprendizagem direta. E essa aprendizagem direta se dá quando tudo isso aqui que eu aprendi, eu transformo em experiências verdadeiras. Eu estou vivendo e aplicando. Ó, experiências propositadas, situações vivas e diretas no viver diário, como eu falei aqui. Aprender a obedecer aos pais, ou com problema, vou lá para ajudar a resolver. Então, eu preciso ter em mente isso aqui. Tudo isso aqui eu vou usar, certo? Mas lembre-se que eu ensino menos aqui. Mas precisa também. Eu preciso melhorar isso aqui, preciso ampliar. Eu saio da aprendizagem direta entre o aluno ouvir e ver. Infelizmente, gente, as nossas salas de aula estão só aqui. As nossas classes de escola dominical. Os nossos alunos estão tendo apenas uma aprendizagem direta. Agora imagine só isso aqui, sem recurso pedagógico, com um professor que não está totalmente equipado, não tem realmente dom para aquilo. Aí, deficitário. Mas eu preciso trazer agora audiovisuais. Mas se eu tivesse dado essa aula para vocês, só lendo com vocês, seria uma coisa, mas estou colocando aqui o data-show para vocês visualizarem, ler e visualizarem. As experiências que eu vou inventar os alunos, viu que eu coloquei alguma coisa para vocês, falar, pega as 3 leis de ensino. E agora no dia a dia. E como é que vai ser isso? Então, agora, quem vai dar aula na escola bíblica dominical no próximo domingo, tenta colocar um pouco disso aqui na prática, no dia a dia. E depois seria interessante voltar, olha, eu dei aula assim, isso aqui me lembrou, estou com uma dificuldade nisso, como é que eu faço? Está trazendo as experiências para cá para a gente problematizar. Viram? Essa é a nossa grande tarefa. Ela vê que lecionar, gente, é um caso sério. Vou aumentar aqui para vocês verem aqui, essa parte aqui embaixo. Foi muito, né? Eu quero deixar de propósito para vocês verem isso aqui. Olha aí, gente. O aluno lembra-se. O que o aluno vai lembrar? Apenas
10% ele lembra do que leu. 20% do que ele ouve. 30% do que ele vê. Por isso que mesmo que o aluno tenha a apostila em casa, a revista, e ele lê, mas se você pega a revista, não é que você vai precisar escrever tudo no quadro, mas se tu coloca no quadro, pelo menos os tópicos, os temas, já é melhor, porque ele está lendo, ouvindo e vendo. Saiu de 10% para 30%. Mas eu posso melhorar isso? Posso chegar a 50% quando ele vê e ouve. Juntou isso, tá? Agora, 70% quando ele está falando, ele está reproduzindo aquilo. Não apenas sentado, mas quando ele está reproduzindo, ele está falando, ele está desenvolvendo o seu pensamento, o seu raciocínio. E vai chegar a 90% quando ele está fazendo, colocando aquilo em prática no dia a dia. Lembra que a gente falou? Reproduzir. Esse processo eu tenho que levar para o aluno, reproduz aquela verdade, e não apenas reproduzir de uma forma mecânica automática, reproduzir as experiências de vida no dia a dia, na escola, em casa, no trabalho, no lazer, onde quer que ele esteja. Aí mostra que realmente ele aprendeu. Tá bom, gente? Por hoje a gente acho que vai ficar por aqui. Eu quero pedir permissão para vocês. A semana que vem vamos falar sobre a lei da comunicação, né, que é a quarta lei. Eu quero pedir permissão para vocês.